Não rolou. Tudo que eu vi em Aquaman 2, O Reino Perdido, eu sinto que eu já vi antes várias vezes. Esse é um filme extremamente repetitivo, feito de ideias recicladas, que aparenta ter sido montado, desmontado e remontado várias vezes na pós-produção, não por um diretor meticuloso que estaria tentando lapidar seu filme em busca da melhor experiência, né? Mas por um comitê de executivos querendo simplesmente controlar o dano. São muitos os fatores que parecem estar afundando os filmes de super-herói no momento, né? Atores problemáticos, produções que não se decidem se querem ou não investir na autoralidade dos diretores, os prazos apertados, o excesso de trabalho jogado nas costas das equipes de efeitos visuais, e Aquaman parece sofrer de praticamente todos esses problemas, né? O que é uma pena porque, de certa forma, eu tinha razões para esperar que esse filme fosse bom, ou pelo menos melhor do que ele é. O primeiro filme, para mim, trouxe um certo frescor aí pro DCEU, que vivia uma fase bem complicada depois de tentar fazer funcionar aquele tom cinzento e supostamente sério dos filmes do Zack Snyder, que eu achava até interessante por um tempo, né? Mas os filmes nunca tiveram o resultado de apelo popular que o estúdio queria, e aí junto com o primeiro Mulher Maravilha, o Aquaman de 2018 pareceu revelar uma solução promissora para isso, né? Que era a ideia de moldar cada filme ao seu personagem principal, ao invés de tentar homogeneizar todos os heróis da Liga da Justiça no mesmo tom dark dos filmes do Batman, por exemplo. E dentro dessa proposta, eu gosto bastante do que o James Wan fez naquele filme, né? Ele tem um jeito muito dinâmico de mover a câmera nos combates, de fazer ela voar dentro do mesmo plano de um personagem ao outro, mantendo assim uma clareza de ação que estava sendo capturada ali, além do fato dele se permitir uma criatividade super colorida e lúdica para cenas no meio do mar, povoando o universo do filme aí com muita coisa legal que sempre capturou a minha imaginação e o meu fascínio com o oceano, né? Desde criança, com destaque aí para o clímax que envolve baleias orcas atirando lasers contra leviatãs marinhos gigantes. E não dá para dizer que esse Aquaman 2 não traga elementos assim também, mas a diferença é que agora tudo isso parece ser replicado sem o mínimo do entusiasmo e da autenticidade que orientou essas ideias na primeira vez. É como se a riqueza visual virasse excesso visual, como se a liberdade criativa virasse libertinagem criativa, né? É um filme totalmente apoiado nas convenções de gênero tão cansadas que vem se repetindo a cada uma dessas produções genéricas de super-heróis, né? Sendo que Aquaman 2 não consegue nem trazer um pouco do coração e do carisma que Besouro Azul alcançou, por exemplo, né? Sendo que aquele filme também é bem derivativo, mas algum resquício de humanidade sobrevive ali, o que não é o caso aqui. Um dos sintomas mais notáveis dessa artificialidade da narrativa do filme está nos vários recursos baratos que a montagem usa para resolver cenas que, eu acho, né, passaram por várias refilmagens. Por exemplo, esse é um filme totalmente costurado pela narração em off, aquela vozinha de fundo, né? Que é um jeito mais fácil de resolver aqueles becos sem saída na edição. E aqui, o tempo todo, as cenas acabam parando num ponto que só é resolvido se algum personagem explica verbalmente o que está acontecendo ou o que ele está sentindo, enquanto uma coleção de imagens bonitas, mas vazias, preenche a tela completando a exposição. Outra coisa muito usada é o corte seco para a tela preta depois de um momento marcante de ação. Isso, de novo, se repete frequentemente durante o filme, né? Alguma cena de luta vai escalonando e a única forma de a narrativa resolver essa cena é fazer algum personagem tomar uma porrada muito forte, apagar por alguns segundos enquanto o som se propaga aí no fundo preto, e no próximo plano a situação está meio que encerrada. Isoladamente, eu acho que até existe um divertimento superficial e imediato que alguns momentos alcançam aqui, com destaque para uma cena de invasão a uma base do vilão, a Raia Negra, que até aproveita de forma eficiente aí o cenário, né? A funcionalidade dos aparatos mecânicos, dos capangas, sem contar que, pelo menos visualmente, o filme continua entregando criaturas, veículos e detalhes visuais que são interessantes. Tipo, eu gosto que exista uma influência meio 20.000 Léguas Submarinas do Júlio Verne no design retrô dos submarinos grandes ou dos submersíveis menores que lembram águas vivas, né? Mas que também usam seus tentáculos com a mesma praticidade ali do Dr. Octopus no Homem-Aranha 2. Só que esse aspecto visual é bem sabotado pela montagem apressada e mal costurada que está sempre movendo o filme adiante numa ânsia de chegar logo aos finalmente,
perdendo aí a chance de trazer algum tipo de deslumbramento com as maravilhas misteriosas que a gente estaria encontrando aqui, ou mesmo de construir o terreno para as resoluções emocionais dos personagens. Mas não deixa de ser poético que um filme que se passa quase todo debaixo d'água não consiga respirar direito. Isso acaba tirando todo o fôlego e a naturalidade da relação principal trabalhada aqui, que é a dinâmica entre o Aquaman e o seu irmão, interpretado pelo Patrick Wilson, que era o vilão do filme anterior, mas que agora vira o foco dessa duplinha que vive em atrito, mas precisa aprender a trabalhar junto ao longo do filme. Eu vou deixar um aviso de spoilers agora só para comentar algumas coisas específicas, mas eu acho que já deu para entender mais ou menos o que eu achei do filme. Cara, eu gosto do Patrick Wilson nesse papel porque ele tem uma química com Jason Momoa que é interessante, né? Coisa que não dá pra sentir muito quando se trata dos outros personagens. Tipo, a Nicole Kidman surge do nada numa cena de ação já mais pro meio do filme, sem ser apresentada direito na história, talvez sendo vítima dessas refilmagens e reedições do filme, enquanto a Amber Heard simplesmente tá lá, né? Eu nem vou entrar na polêmica de bastidores aqui, mas a sua personagem existe num limbo de utilidade pra trama. Ela não é nem sacrificada pra gerar uma resposta emocional mais intensa do protagonista, mas também não é aproveitada, ela não contribui para nada, ela só tá lá, sendo, sei lá, mais um corpo digital que brilha e atira poderzinhos quando o roteiro precisa que isso aconteça. O mesmo dá para dizer do John Rhys-Davies, que me surpreendeu participando desse filme, como um personagem digital que deve ter rendido a tarde de trabalho mais suave da carreira do cara, já que ele basicamente reinterpreta o Gimli, que foi o seu personagem no Senhor dos Anéis, só que gravando pelo WhatsApp dessa vez. Tem ainda o Dolph Lundgren tirando toda a graça do seu personagem do filme anterior, né, que era um elemento interessante de conflito ali no meio dos diferentes reinos aquáticos, e aqui ele aparece com um dilema bem previsível, né, a sua falta de confiança no Orm, que é o personagem do Patrick Wilson, algo que é resolvido, cara, sem sacanagem, assim, em 15 minutos, num momento rápido que, de novo, a gente já viu tantas vezes antes. Só que o Orm até consegue trazer alguma diversão momentânea pra trama, principalmente numa piada que envolve uma barata e mais pra frente um cheeseburger, mas sei lá, eu acho que isso é uma gota de eficácia dentro de um oceano de mesmices, e nesse sentido o humor é mais uma das coisas do filme que sofre com a reciclagem, com a falta de inspiração. Deixa eu ver, falta falar do Jason Momoa e do Yahya Abdul-Mateen, né? Cara, é aquela coisa, né? O herói que virou rei não quer saber de política, querendo fugir das responsabilidades, mas abraçando a sua coroa e seus privilégios no final, sem que a trama realmente explore como ele vai de um ponto ao outro, né? E o vilão que jura vingança. E é isso, né? Sei lá, o Jason Momoa tá no modo completamente automático, sendo ele mesmo, e o Abdul-Mateen sofre com um jeito bem superficial como seu personagem foi escrito. Então, sem novidades aqui. Sabe o que é o pior? Aquaman 2 é um filme que tenta encontrar uma saída para tudo isso que a gente discutiu na autoconsciência, né? Ele tenta admitir pro público que tá ciente do nível quase de paródia que esses filmes chegaram, e acha que isso vai ser suficiente para conquistar o nosso afeto, né? Num determinado momento, o Jason Momoa literalmente chama o seu irmão de Loki, jogando na cara o que todo mundo tá pensando. É como aquele cara que chega em você declarando que ele tem um comportamento irritante, achando que por ele avisar com antecedência a gente vai tolerar esse comportamento. Só que não, cara, o filme só tá copiando a dinâmica entre o Thor e o Loki. Ele só tá refazendo o final de Pantera Negra com Wakanda se revelando pro mundo e daí em diante. Talvez, se você não tá cansado desse tipo de filme, se o divertimento passageiro já é suficiente para você, talvez assim o filme funcione, né? Eu acho super honesto, eu não tô aqui para desmerecer o gosto pessoal de ninguém, e muito menos para desmerecer o trabalho de tanta gente que atuou nesse filme buscando entregar o seu melhor. Mas pra mim, simplesmente não rolou. O filme é vazio, ele faz muito barulho para tentar esconder sua falta de coesão, de propósito, né? Ou principalmente de coração e alma. Aquaman 2, sei lá, é um mar morto, né? Infelizmente. Ou talvez nem infelizmente, porque eu nem sei se eu me importo de verdade. Mas diz aí nos comentários o que você achou desse filme, se é que você assistiu, né? Vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.